porque muitas vezes não é simplesmente a questão da construção a mais ou a menos na superfície do piloti. Se considera importante a retomada do uso público das áreas sobre pilotis, mas também muitas vezes, mesmo que atendendo à legislação, as construções são feitas de tal forma que torna praticamente impermeável o nível do piloti. A outra coisa também, que é uma coisa bastante frequente, é a questão do gradeamento e cercamento dos pilotis em áreas públicas, impedindo a livre circulação ao nível do térreo. Então, também já é proibida, mas de qualquer maneira a gente está reforçando aqui a necessidade de retomar a ideia da superquadra como um contínuo público. E a necessidade, então, de assegurar essa permeabilidade entre blocos e as áreas livres das superquadras. Um outro problema também que a gente tem encontrado é que uma série de blocos cumprem integralmente a legislação, mas o resultado não é exatamente aquele que era esperado pela aplicação, por exemplo, pela aplicação dos princípios de composição do plano. A questão da adequação dos blocos ao terreno, né, muitas vezes é feito com um grande descuido. Aqui, nesse caso, por exemplo, o nível do térreo, o nível público, ele acaba tendo um pavimento de distância que é utilizado para a garagem, e o térreo, ou a área do pilotis, acaba sendo no equivalente ao primeiro andar, distante do solo. Não é exatamente essa a ideia, e obviamente há uma distorção aqui do princípio. Então, se propõe então um controle maior no momento de aprovação dos projetos, né, a forma como a relação desses blocos com o nível do solo seja feito. Tá? Também pode ser uma questão menor, mas também a gente aponta também a questão das reformas e da recuperação das edificações nas superquadras, com a utilização de alguns materiais que às vezes ficam, enfim, talvez salientes demais na paisagem, mas o que a gente propõe que esses grafismos talvez pudessem também ser reduzidos nessas reformas e recuperações. Um outro aspecto que a gente traz, embora exista já uma lei que permita essa medida, o que a gente está verificando, assim, algumas formas de estimular o adensamento de blocos existentes nas superquadras. Isso é, se considera que as densidades residenciais atingidas nas superquadras, elas eram originalmente baixas, e pelos últimos resultados do censo a gente tem visto que essas densidades residenciais populacionais têm sido ainda mais reduzidas. A gente traz o exemplo do prédio, parece que é da Câmara dos Deputados, que fez uma reforma de um bloco com redução das áreas dos apartamentos, permitindo, então, de alguma maneira, uma densidade maior. E, obviamente, é importante que densidades mínimas sejam asseguradas, porque são essas densidades mínimas que vão também definir a viabilidade de todos os serviços e equipamentos colocados à disposição dessa população ou dessas extensas áreas do plano piloto. O comércio de pequeno porte, os quiosques e uma série de atividades informais que se implantam também nas áreas livres das superquadras, também é importante que seja discutido, ver da possibilidade de que essas atividades, mesmo que pequenas, tenham condições de se implantar nos setores comerciais destinados exatamente a essas funções. A questão das entrequadras é uma questão também que se apresenta, né? Nós temos
as áreas das entrequadras são áreas destinadas, então, a receber atividades que sejam complementares e de interesse da população da unidade de vizinhança, embora uma série dessas entrequadras estejam sendo ocupadas com atividades, talvez, que não tenham essa função. Tá? Então, a gente define, então, que seja proposta, então, uma política de estímulo a novas usos, né, principalmente tendo em vista as modificações do perfil demográfico da população, quer dizer, desse perfil demográfico nas áreas das superquadras pode suscitar também a necessidade de atividades não pensadas anteriormente. Como exemplos, assim, a redução da população infantil pode não gerar necessidade de um grande número de escolas, mas pode gerar, a presença de sempre em maior número de pessoas com mais idade pode sugerir que atividades compatíveis para a população dessa faixa etária também possa ocupar essas áreas das entrequadras. Tá. Também a gente propõe que sejam estimulada a diversidade de uso de caráter comunitário, impedindo a monofuncionalidade. Aqui a gente considera que a questão da monofuncionalidade não é necessária nas áreas das entrequadras. A gente tem visto, acompanhado, por exemplo, a quantidade de igrejas sendo implantadas nesses setores, ou tentando regularizar nas entrequadras, mas, de qualquer maneira, parece que há sempre uma tentativa de manutenção da monofuncionalidade. A gente acha que talvez seja uma oportunidade na ocupação ainda das entrequadras disponíveis, que uma grande quantidade de atividades, obviamente, controladas, pode ser implantadas, servir como complementação ainda do plano piloto. E, obviamente, também evitar o caráter monumental dessas edificações, que tem um caráter de complementação, tá, do plano piloto. A questão do comércio local das superquadras, norte e sul, ainda se apresenta como problemáticas, e a questão mesmo com a legislação, ou a chamada lei dos puxadinhos, né, a relação com a superquadra ainda é uma relação problemática, o posicionamento dos fundos, da parte de serviço, e que faz contato direto com as áreas das edificações residenciais, pode gerar sempre um comprometimento da paisagem, e se considera, então, que e, obviamente, também a lei do puxadinho, ela possibilitou também, em alguma medida, que haja uma modificação do porte e na tipologia dos estabelecimentos comerciais. Quer dizer, além dos módulos comerciais, quer dizer, a profundidade de mais 6 metros possibilita que aquelas atividades que eram pequenas, ou que as atividades pequenas de complementação da habitação não consigam mais competir no mercado para se instalar frente a algumas atividades que podem assumir já grandes dimensões e podem ter, então, grandes lojas ou grandes estabelecimentos de comércio e serviço, ao contrário daquilo que era previsto no plano piloto, no plano original, que, enfim, que fossem atividades de complementação. Claro que se considera que no comércio local se possa ter, sim, atividades diversificadas, mas que também aquelas pequenas atividades tenham condições de competitividade de se implantar, porque essas não conseguem, acabam depois ocupando os espaços livres na forma de quiosques ou outras medidas que tentam suprir, de alguma maneira, a necessidade da população. A questão da acessibilidade universal já foi comentada, eu vou passar. E a questão do tamanho das atividades, né? Existem algumas atividades que ocupam praticamente um corredor comercial inteiro, né? E isso, obviamente, não ajuda na diversidade e nem tornar áreas mais complexas do ponto de vista de vivência e utilização.
Bom, em relação ao comércio da W3, tem vários aspectos aqui que nós estamos trazendo para a discussão. Tá? O que a gente percebe, então, que existe, então, fechamento de atividades, vários imóveis vazios, má conservação de passeios, etc. E a gente propõe, então, que ao longo da W3, haja, então, a permissão de usos mistos, e que a habitação possa ser inserida como atividade permitida, né? Embora não modificando a sua função, ou não sendo permitido prédios exclusivamente residenciais, mas que a atividade residencial possa se implantar de uma maneira mais intensiva dentro de tipologias que abrigam atividades mistas. Tá? A gente propõe também que seja retomado o projeto de revitalização da W3 desenvolvido pela CEDAB, que é um projeto bastante complexo e abrange uma série de aspectos dos problemas enfrentados pela W3. A gente estaria sugerindo também a alteração do projeto do VL3 em relação à sua locação ao longo da W3, porque ele vai modificar o grade de toda a via, além de alterar significativamente a sua feição, né? Porque além de necessitar da eliminação de toda a arborização presente no canteiro central, ele não vai permitir o replantio dessas árvores. Então, também a questão da articulação do VLT com outros modos de transporte, para que ele não seja simplesmente um meio de transporte autônomo em relação ao conjunto do Distrito Federal, mas que ele seja utilizado como um meio articulado a outros meios também. Tá? Bom, aqui em relação a Chigs, especificamente, e na questão dos remanescentes da construção de Brasília, no fim, eu não consegui a ilustração, tem uma ilustração muito bonita da fase da inauguração das casas das Chigs. Então, me parece talvez seja interessante que sejam definidos uma política de estímulo, né, e incentivo à preservação ou recuperação de edificações que foram alteradas ou que ainda têm condições de representar esse processo histórico de construção de Brasília, especificamente no caso das Chigs. Bom, em relação às Chigs também, além da questão da recuperação do aspecto histórico da construção da cidade, apresenta, como em outras áreas do Distrito Federal, a questão da ocupação, de irregularidades do ponto de vista da ocupação de espaços públicos com o avanço das edificações. Essas edificações, então, tanto subtraem espaços destinados à circulação, não, ao sistema viário ou acesso de pedestre, como também em áreas públicas destinadas a lazer e recreação. Então, também o que se apresenta hoje é uma modificação do gabarito em algumas situações. Então, a gente propõe que seja retomada a ideia do gabarito máximo de 2 pavimentos para as casas dos Chigs, simultaneamente também a esse controle na expansão dessas edificações sobre as áreas públicas. Aqui também a gente traz algumas outras áreas que merecem atenção.